A Advocacia Geral da União, AGU, notificou o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, e concedeu um prazo de 72 horas para que a empresa se manifeste sobre mudanças recentes em sua política de privacidade e termos de uso. Segundo o atual governo, a ação visa esclarecer possíveis impactos dessas alterações para os usuários brasileiros e verificar o alinhamento com a legislação nacional, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas será que a real preocupação do governo e do STF é essa? Em discurso recente, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, falou sobre a necessidade de regulação das plataformas digitais no Brasil. Segundo Moraes, a internet não pode ser um território sem lei. E as empresas que operam no país devem se adequar às normas brasileiras, principalmente no combate à desinformação, discursos de ódio e outros crimes virtuais. A internet no Brasil terá que seguir as leis. Não há espaço para um ambiente digital onde práticas ilegais sejam toleradas sob o pretexto de liberdade irrestrita. Todos, sejam pessoas físicas ou grandes corporações, estão sujeitos à Constituição e às leis do nosso país, afirmou Moraes. A jornalista Christina Grammel fez uma declaração polêmica nas redes sociais a respeito das falas de Alexandre de Moraes. Vamos acompanhar sua declaração. Ele, ministro Alexandre de Moraes, que presidiu o TSE, a Justiça Eleitoral, no ano de 2022, onde todos nós sabemos tudo o que aconteceu. Ele vem lembrar que no Brasil a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, STF, do qual ele faz parte, já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. É mesmo, ministro? É mesmo? E por que que o grande defensor da lei brasileira, da maior lei brasileira que é a nossa Constituição, o STF, não respeita a lei? Não respeitou a imunidade parlamentar de Daniel Silveira, nem de Marcel Van Hatten e tantos outros que estão aí sendo investigados por palavras que disseram. Não respeitou o indulto presidencial ou a graça presidencial dada a Daniel Silveira por Jair Bolsonaro, não respeitou a prerrogativa única e exclusiva do presidente da República, quando o presidente era Bolsonaro, para nomear o superintendente da Polícia Federal, não respeitou a prerrogativa única e exclusiva do presidente da República, quando o presidente era Bolsonaro, de que só ele poderia fazer reunião com embaixadores. Aliás, por ele ter feito uma reunião com embaixadores, ele está inelegível, é um dos motivos, de o STF ter tornado o presidente inelegível. Enfim, eu poderia ficar aqui horas citando todas as vezes em que o STF desrespeitou a lei brasileira, a Constituição, sem falar em outras leis ordinárias aí que o STF nem finge que nem existem, Em relação à justiça eleitoral, eu me abstenho porque tem assuntos que são proibidos no Brasil, não quero correr o risco aqui de derrubar o vídeo na Auriverde ou de ser processada também por palavras, embora a liberdade de imprensa também esteja na Constituição Federal. Aí ele segue, as redes sociais não são uma terra sem lei, não são mesmo. Tanto não são que há inúmeros casos de jornalistas de direita, de políticos de direita que venceram processos contra esquerdistas, abusadores da liberdade de expressão, que cometeram crimes de calúnia, injúria ou difamação nas redes sociais. Eu até recomendo a todo cidadão comum, mesmo não sendo uma figura pública como as que eu citei, jornalista ou político, que processe quem calunia, quem injuria ou quem difama nas redes sociais a sua pessoa, porque é justamente processando que eles vão entender que a liberdade de expressão está sim garantida, a gente pode dizer o que quiser, mas responde pelas nossas palavras conforme a lei. Então as redes sociais não são mesmo terra sem lei, é o único ponto que eu concordo com ele aqui. Aí ele fala que no Brasil só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira. Sim, o Twitter respeita a legislação brasileira e continua a operar, apesar de o senhor ter decretado a censura do Twitter durante a campanha eleitoral, que aliás atingiu muito a minha candidatura a prefeita de Curitiba, já que era a minha maior rede social. Atingiu a candidatura de milhares e milhares de candidatos que não tinham tempo de rádio e TV, como os candidatos do sistema, apoiados por Lula, apoiados pelos partidos que também recebem alguma atenção especial do STF, para dizer o mínimo, mas o Twitter voltou,
né? Houve uma pressão das próprias pessoas, que aliás são a razão de ser do STF, da Justiça Eleitoral, do governo e de tudo mais. Se não fossem as pessoas, se não fôssemos nós, a população, nada mais disso precisava existir, nem mesmo a Constituição, né? E aí ele chama o Zuckerberg de irresponsável, né? Independentemente das bravatas de dirigentes irresponsáveis das Big Techs. Vamos ver, tá dobrando a aposta. Vamos ver quem é o irresponsável, quem desrespeita a Constituição ou quem respeita mesmo sendo estrangeiro. Não com bravatas, com a liberdade de expressão garantida a nós brasileiros. Vamos ver, vai dobrar a aposta? Nós vamos dobrar a nossa expectativa. Queremos saber sua opinião. O que você acha a respeito desse assunto? Concorda com a declaração da jornalista Cristina Graemo? Será que o governo e o STF querem regulamentar as redes sociais apenas por cuidados à proteção de dados dos brasileiros? Acredita ter algo por trás dessa regulamentação? Regulamentação ou censura? Deixe sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do atual cenário político. Agora as atenções se voltam para a resposta da Meta. E como isso poderá influenciar o futuro das relações entre grandes empresas de tecnologia e o governo brasileiro. Traremos as atualizações deste assunto por aqui.